Pessoal, estamos de volta, prosseguindo aí no nosso curso de Direito Constitucional. Nós já temos algumas lições aí, temos algumas informações, melhor falar assim, sobre como é que é a Constituição, o que é uma Constituição, o que é um Estado federativo, o que é uma república, como é que essa coisa funciona mais ou menos. Hoje nós vamos prosseguir, falar sobre a estrutura do Estado brasileiro, que é o artigo 1º da Constituição da República. Então, eu já expliquei, para aqui fala a República Federativa do Brasil. Eu expliquei o que é uma república, o que é uma federação. E aí formada pela união de todos os estados, membros e municípios. Há uma divergência, nós já vimos aí se o município integra ou não o conceito da federação. Mas isso não importa muito, tanto faz. Eu acho que há autores que dizem sim, autores que dizem não. Na verdade, depende do que nós chamamos de federação. Se federação é uma união de estados com representação na União, bem, o município está fora disso. Por quê? Porque ele não elege senadores e também não elege deputados. Os deputados representam o povo e o Senado representa os estados membros. Então o município está fora desse conceito, ok? Depois prossegue aqui. E também tem o Distrito Federal, que, como nós vimos, é um só, criado, que foi para sediar o governo nacional, o governo federativo, em Brasília. Então é lá que é o Distrito Federal, que tem um governador que administra isso tudo e recebe os tributos, tanto dos estados quanto dos municípios, porque não há municípios, ok? E também, agora tem como fundamento, veja só, uma ordem jurídica tem que ter fundamentos elevados, não é qualquer coisa de desprezível, por exemplo. Então, qual é o primeiro item que fala aqui na Constituição? Soberania. Nós já entramos um pouquinho nesse assunto na última aula aqui, soberania, Soberania significa que o Estado não reconhece nenhuma ordem superior a ele no âmbito internacional. Por exemplo, nós decidimos aqui o que nós quisermos, independentemente dos Estados Unidos, da Rússia, da Alemanha, de todos os grandes países aí, chamados países do primeiro mundo, Nós temos aqui absoluta independência para fazer o que quisermos. Por consequência, somos soberanos no âmbito externo. E no âmbito interno, não há nenhuma outra ordem jurídica, outra força, outro poder que possa se comparar ao poder da União. Está claro? Então, quando eu não reconheço nenhuma força externa, nem nenhuma força interna que seja superior à minha, eu sou soberano. E só o Brasil, o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, é que dialoga com os demais estados. Eu não posso, por exemplo, ter o governador do estado mais importante do país, da federação, ou outro estado qualquer, o governador, sair daqui e ser recebido com honras de estado estrangeiro. Não tem como, a não ser que ele esteja representando o país, por delegação do presidente da República, tá claro? Nenhum prefeito pode ir lá também e querer representar o país. Não. Quem representa o país na nossa República presidencial é o presidente da República. Tá claro? Mais ninguém. Então, isso é um Estado soberano. Quer dizer, ele não depende de ninguém, não precisa pedir emprestado nada para ninguém, nem no âmbito externo internacional, nem no âmbito interno. Os autores procuram dar algumas características disso. Por exemplo, para termos um Estado, provavelmente nós temos que ter, Estado soberano, ele tem que ter recursos próprios, através de quê? Dos recursos tributários e não tributários. O que é um recurso não tributário? Só avançando um pouquinho aí na matéria financeira. Recursos não tributários são os royalties de petróleo, royalties de exploração de minerais, royalties de exploração de energia elétrica, são entradas que se paga para ir ao teatro, museu, estaduais, claro, estatais. Então é isso, tá claro? Então se você não tem nenhum poder em cima de você, nenhum poder respeitado aqui dentro, você é Estado soberano. Por isso é que os Estados membros e os municípios não são soberanos, são autonomias, porque eles também têm recursos próprios e também têm representação política, mas não têm representação externa. Tá claro isso? Bem, isso é uma soberania. E cidadania, o que é? Cidadania é a possibilidade ou a garantia que você tem de participação na vida política do país. Então você vota e é votado. Essa é a sua disponibilidade política, tá claro? Veja só, na Grécia Antiga, de onde nós aurimos o nosso conhecimento, as nossas noções básicas sobre o que é uma democracia representativa e tudo isso aí, a cidadania era aquele que não participava da vida pública do país, da comunidade de Atenas, por exemplo, ele era excluído
Veja bem, ele era colocado em ostracismo. A grande virtude do cidadão era a participação política. Hoje não. Hoje ninguém dá bola para isso. Hoje ninguém se importa com o país. Ninguém se importa com a pátria, não é? Há discursos notáveis de Péricles, retratados num livro chamado Guerra do Peloponeso, de Tucídides, em que Péricles vai ao cidadão e diz: o nosso grande dever é a luta pela pátria e a reverência aos grandes vultos do passado. Isso era realmente a cidadania. Hoje esse conceito está muito esvaziado, né? Ninguém quer participar, se puder justificar para não votar, não vota. Hoje há um desânimo geral: não vou votar nada, ninguém presta, um vagabundo, corrupto. Calma lá, hein? Esse é o seu instrumento da democracia. Né? Esse é o voto seu, o seu voto, é através dele que você pode mudar o país. Se você se omite, outros votam, outros elegem pessoas indignas e nós ficamos aí nesse derrapando em termos de democracia, em termos de resolver os nossos problemas, de acelerar o nosso crescimento, de garantir o mínimo para o cidadão brasileiro. Então, cidadania é participação na vida pública. Isso é um dever das pessoas. Infelizmente, esses deveres estão esmaecidos. Por quê? Pela própria corrupção. Por quê? Porque os paradigmas que nós temos em termos políticos, esses paradigmas nos decepcionam toda hora. Quando se falava outrora num senador da República, né, nós tínhamos assim um paradigma de dignidade. Quando se falava em deputado federal, quer dizer, alguém que está lá brigando pelos interesses do povo. Hoje não tem nada disso, você sabe disso. Hoje tudo o que se passa é roubar e roubar, ponto. Então, esse conceito está um pouco desgastado. E apenas para terminar, eu vou dar um leve toque aqui no chamado dignidade da pessoa humana. O que é isso? As pessoas hoje vivem em periferia, com córregos que não são saneados, não há um mínimo de infraestrutura urbana, barata, rato, moléstias de toda ordem, falta dignidade. A pessoa não se sente dignificada pelas estruturas do país, certo? Olha, o telefone está tocando aqui já, a gente chamando a gente, tá vendo? Então é a pauleira, vem toda hora isso aqui. E nós vamos responder, vamos atender suas reivindicações todas, explicar e tal, tá? Então veja bem, dignidade da pessoa humana é a pessoa que tem um mínimo de acesso à educação, acesso à saúde, acesso à cultura, acesso a transporte. Agora, se não tem nada disso, você não está sendo tratado pelo governo com dignidade. Mas sobre esse assunto a gente prossegue na aula seguinte. Eu pego aqui um rescaldo disso aqui e a gente prossegue nos outros itens que a gente preparou. Tá bom? Então até a próxima.